Agora, na Rádio Globo. Ronda 1100. Os principais fatos policiais do dia, com o maior repórter do rádio brasileiro. Gil Gomes. Ronda 1100. Boa noite. Vamos começar com este caso fantástico. Gil Gomes e os principais fatos policiais do dia. Bem, vamos continuando. Caso fantástico. Um dos casos mais tristes que eu vi em minha vida. Aconteceu na área do Jabaquara, ali mais para o lado de Americanópolis, Vila Clara. Foi ali que aquele rapaz foi criado. Foi ali que Rosalvo nasceu, cresceu e sofreu. Rosalvo, parece que tem gente que vem ao mundo para sofrer. Às vezes eu paro e me pergunto, por que será? Tem gente que nasce num berço de ouro, sempre tem tudo nas mãos, não merece, mas tem de tudo. Parece que a vida vive sorrindo para aquela pessoa. Mas, em contraposição, tem gente que parece que nasce para sofrer. Que desde pequenino, que desde a mais tenra idade, só vê em seu caminho sofrimento e lágrimas. Foi o caso de Rosalvo. Desde menino, menino negro, menino pobre, menino criado sem uma alimentação muito boa. Rosalvo era aquele menino carente em tudo, carente da comida, carente nos estudos, carente em quase tudo. A única coisa que ele possuiu na vida, e possuiu mesmo, teve mesmo, e se orgulhava disto, era o carinho e o amor de sua mãe. Pobre mãe, pobre Dona Zulmira, uma senhora batalhadora, lutadora, uma mulher que sofria pelos filhos, uma mulher que aturava tudo, que engolia tudo pelos filhos. Eram 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Eram 6 crianças que sofriam com a mãe. E sofriam porque o pai era um vagabundo bêbado. Porque o pai não queria nada com o trabalho e só se embebedava. E quando chegava em casa, ainda batia na mulher, ainda maltratava os filhos, ainda queria sua comida quente, queria comida para ele que não lutava, que não trabalhava. Era a Dona Zulmira, que no tanque de roupas ganhava, que no ferro de passar roupa ganhava o sustento para a família. Era dia e noite, aquela mulher trabalhando, era dia e noite, ela cuidando de 6 crianças, e lavando roupa, e passando roupa, e quando a madrugada chegava a máquina de costura,
que não parava. Pobre Dona Zulmira. Pobre mulher. Lutava, lutava e apanhava. Porque o marido era daquele tipo machista, machão, que batia e batia bastante. Era ela que sustentava a casa. Era ela que fazia tudo. E era ela que apanhava e sofria. Mas ela que se colocava na frente dos filhos quando o marido Cleomar tentava bater numa criança. Quando o marido bêbado ia para bater num filho, ela se colocava na frente. Apanhava mais, apanhava bastante, mas não deixava o filho apanhar de graça. Dona Zulmira. Rosalvo se orgulhava de sua mãe negra. Se orgulhava de sua mãe, que agora, aos 42 anos de idade, magrinha, magrinha, tinha os cabelos todos brancos, bem brancos, sinal de um envelhecimento precoce, sinal de uma vida de choro, de lágrimas, de dor, de derrotas, de sofrimento. Dona Zulmira, com muito sacrifício, ela alimentou 6 crianças. Com muito sacrifício, ela conseguiu sustentar aquele marido bêbado. Porque não foi embora? Como é que pode? Ia sair da onde? Aquela humilde, pequenina casa era num terreno ocupado. Ela ia para onde? O marido morreu. O marido morreu de tanto beber. Não morreu de cirrose, morreu de bebida. Porque doente ele estava, mas quando bebia, brigava. E de tanto beber, de tanta briga, um dia, alguém mais sangue quente, com uma peixeira na mão, o espetou e o matou. Na casa de Dona Zulmira, nem ela, nem nenhum dos 6 filhos, ninguém chorou. A morte do pai não foi uma tristeza, foi a libertação de tanto sofrimento. Mas a vida foi castigando. A menina mais velha, a filha mais velha, se perdeu aos 14 anos e aos 16 se prostituía e foi morta. Um outro filho sumiu no mundo quando era menino. Ninguém nunca mais soube dele. E assim a vida corria. Aos 42 anos, Dona Zulmira era uma velha. Dona Zulmira, ela falava até arrastado. Ela falava, sabe aquele jeito de pessoa que sofreu a vida toda e fala baixinho? Parece que eu nasci só para sofrer. E parecia mesmo. Dores no peito, levada para o hospital do Jabaquara, Dona Zulmira, ela teve um princípio de infarto. Tinha um problema no coração. Os filhos choraram, principalmente Rosalvo. Rosalvo era aquele menino trabalhador, quando podia, quando tinha emprego, quando aceitavam o garoto em fase de exército. O garoto negro e sem estudo, que era difícil encontrar trabalho. Mas ele queria trabalhar. Ele queria trabalhar. Foi ele que socorreu a mãe. Ela ficou internada um dia e saiu. E o médico deu a receita.
desses remédios para sua mãe. Tem que tomar os remédios, senão ela morre. Voltaram para casa. Os remédios. Comprar. Com o quê? Comprar como? Aqueles remédios. Rosalvo saiu com a receita. Rosalvo foi a uma farmácia e pediu, pelo amor de Deus, e pediu ao farmacêutico, pelo amor de Deus, me faça fiado, eu não sei o nome do remédio, me parece que era digoxina, algo assim, para o coração, não sei, mas era um remédio que não era barato. O farmacêutico deu risada dele. Fiado? Como ele poderia vender? Ele vai em outra farmácia, a mesma coisa. Ele tira seu tênis e oferece em troca do remédio. Deram risada. Aquele tênis velho e sujo, quem é que iria querer? Ele para ali na estação Conceição do metrô e fica pedindo para as pessoas: minha mãe vai morrer. Ah, sai dessa, negão. Sai dessa! Isso é velho! Rosalvo. 10 horas da noite. A mãe deu a vida por eles. Ele precisava fazer alguma coisa. Ele pegou um pedaço de pau, fingiu que era um revólver, colocando em sua cintura. Entrou em uma farmácia. E na farmácia, ele fez o assalto. Ele não queria dinheiro. Ele queria remédio, ele queria aquele remédio. Mas o balconista jogou o dinheiro para ele, ele pegou, saiu. E foi em outra farmácia comprar o remédio. Que remédio? Cadê a receita? Ele havia deixado na primeira farmácia, onde ele assaltou, a receita ali. Ele voltou para casa com o remédio. Ele lembrava o nome. Mas a polícia já o esperava. Quando ele chegava em casa, ele foi pego. Ele foi preso. Sua mãe ouviu aquela gritaria de "para, que é polícia!" Quando olhou pela janela e viu o filho sendo pego, sendo preso, o coração que já estava fraco parou. Dona Zulmira morreu. Rosalvo levado à delegacia, porque só se soube que a mãe morreu depois. Foi autuado em flagrante por assalto e foi para a cadeia. Só depois de um tempo, seus companheiros de cela, que acreditaram nele, conversaram com policiais dizendo que a história dele era verdadeira. Nós entramos na história. Conseguimos a liberdade dele. Conseguimos com um advogado bom que nós colocamos a liberdade dele. E no dia que ele saiu, ele apertou a nossa mão e disse: "Para onde eu vou? Minha mãe está morta. Para onde eu vou? A única coisa que eu posso prometer é o seguinte: eu vou honrar o nome de minha mãe. Obrigado. Nunca mais soube dele, mas tenho certeza que continua honrando o nome de sua mãe."
Rádio Globo está apresentando Ronda 1100 com Gil Gomes. Fique na nossa, fique na Globo. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na Terra haverá sempre um canalha a menos. A sonoplastia foi de Onofre Pavoto. No som, Amaury dos Santos, Edinaldo Alves e Marcelo Pavoto. E ao final desta edição de notícias da Globo São Paulo, Gil Gomes lhes diz: bom dia.